Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Nessa próxima semana, nós iremos comemorar o Dia do Trabalho, uma data que é festejada em quase todos os países do mundo. E nós gostaríamos de refletir junto com vocês o seguinte: qual é a importância do trabalho para a nossa evolução, segundo a doutrina espírita? E antes de começarmos, vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Para libertar-nos. A preguiça conserva a cabeça desocupada e as mãos ociosas. A cabeça desocupada e as mãos ociosas encontram a desordem. A desordem cai no tempo sem disciplina. O tempo sem disciplina vai para a invigilância. A invigilância patrocina a conversação sem proveito. A conversação sem proveito entretece as sombras da cegueira de espírito. A cegueira de espírito promove o desequilíbrio. O desequilíbrio atrai o orgulho. O orgulho alimenta a vaidade. A vaidade agrava a preguiça. Como é fácil de perceber, a preguiça é suscetível de desencadear todos os males, qual a treva que é capaz de induzir a todos os erros. Compreendamos. Assim que obsessão, loucura, delinquência ou enfermidade podem aparecer fecundações da ociosidade intoxicando a mente e arruinando a vida. E reconheçamos de igual modo que o primeiro passo para libertar-nos da inércia será sempre trabalhar. Nós vamos comemorar na próxima quarta-feira, 1º de maio, o Dia do Trabalho. E em quase todos os países do mundo será feriado, inclusive. E, como muitos já devem saber, esse dia foi escolhido porque, no dia 1º de maio de 1886, ocorreu um movimento organizado por trabalhadores na cidade norte-americana de Chicago, e o objetivo deles era conquistar melhores condições de trabalho. Por exemplo, naquela época, por não haverem ainda regras que organizassem as relações de trabalho, as jornadas diárias podiam chegar a 17 horas. E depois desse movimento foram definidas para as 8 horas diárias. Trabalhadores de todo o mundo conquistaram uma série de direitos naquela época e, em alguns países, inclusive, esses direitos foram sancionados pelas suas respectivas constituições. Quando a sociedade humana cria bases mais sólidas para que a justiça e o direito dos seus cidadãos sejam respeitados, sejam eles trabalhadores ou o direito das crianças, enfim, todos os seus cidadãos nas suas particularidades, nós podemos perceber que nasce ali uma nova etapa de maior evolução, que abre espaço para um mundo, pouco a pouco, mais fraterno. E conforme nós evoluímos moralmente, nós notamos que a nossa sociedade vai abolindo aos poucos certas injustiças. E assim o nosso planeta vai evoluindo coletivamente aos poucos. Como sabemos pela doutrina espírita, o trabalho é um recurso valioso que promove o progresso, e sem ele, tudo aquilo que nós desenvolvemos, construímos para o nosso uso no mundo, poderia ser destruído ou pela estagnação ou mesmo pelo desperdício. O trabalho que nós desenvolvemos através das nossas profissões, quando voltado para o bem de todos, traz benefícios para a coletividade e também para nós mesmos, que nós podemos, através do nosso esforço, crescer em aprendizado e em experiência. Portanto, a cada nova encarnação que nós temos, quando nós colocamos
as nossas energias, os nossos talentos, a nossa capacidade a serviço do bem através do trabalho, nós estamos avançando na nossa jornada evolutiva. É muito importante refletirmos que também através do trabalho que nós exercemos durante uma encarnação, podemos concretizar os nossos valores de vida e dar com isso um significado à nossa própria existência. Quando nós estamos trabalhando, enfrentando desafios, convivendo com os nossos colegas, com clientes, fornecedores, expressando as nossas ideias e talentos, nós estamos tendo a oportunidade diária de atuar como cristãos conscientes, colocando em prática. Além disso, quanto mais nós evoluímos espiritualmente, nós também queremos encontrar uma profissão que tenha por objetivo ajudar a construir um mundo mais justo, com boas condições para todas as pessoas. E vamos deixando de nos identificar com aquele trabalho ou com aquela profissão que visa apenas o lucro imediato ou o reconhecimento social ou a aquisição de bens materiais. Nós passamos a querer algo a mais, a auxiliar na construção de uma sociedade realmente mais justa. E não é só o nosso intelecto que se desenvolve através do trabalho. Até mesmo o nosso corpo físico se beneficia de todo o movimento que nós realizamos. Corpo e mente parados adoecem. E quando nós colocamos o movimento a serviço de algo bom, de algo que traga o bem a todos, fazemos uma manutenção natural dos nossos recursos orgânicos. Há pessoas que levam tanto ao pé da letra a importância do trabalho que se entregam a ele até uma exaustão física. E há, pelo outro lado, também aqueles que querem viver na ociosidade, desperdiçando oportunidades da vida, desperdiçando a própria inteligência e encarando o trabalho como se o trabalho fosse uma espécie de punição. Nós temos que encontrar o equilíbrio entre o limite das nossas forças e também o tempo adequado para o descanso, para não danificarmos as nossas energias nem com o excesso da ação e nem com a falta da ação, que seria o desperdício das nossas capacidades dadas a nós por Deus. E por fim, também gostaríamos de lembrar e refletir sobre o trabalho que não é remunerado, aquele que não se encontra nos padrões do mundo material, o trabalho voluntário a favor do nosso semelhante. O seu pagamento vem de outra forma, trazendo merecimento, evolução espiritual para quem está praticando. Por isso mesmo, porque estamos fazendo sem pensar num interesse próprio ou nesse retorno material, o trabalho voluntário durante a encarnação abre um canal no nosso coração para compreendermos qual é o verdadeiro sentido do trabalho. Seja ele pago ou voluntário, sempre devemos buscar concretizar o bem e o progresso no nosso planeta. Então, quando nós estamos ajudando o nosso semelhante sem receber algum pagamento, desenvolvemos a solidariedade dentro de nós e na nossa sociedade. E como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, o trabalho-ação transforma o ambiente. O trabalho-serviço que fazemos para o nosso semelhante transforma o homem. E para finalizar, nós vamos mais uma vez ler do livro Pensamento e Vida de Emmanuel o capítulo sobre trabalho, quando ele diz: se nos propomos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho como o alimento de cada dia. No pretérito, apreciávamos a atitude servil de quantos caíssem sob o ferrete da injúria. A escola, as artes, a indústria e o amanho do solo eram relegados às mãos escravas, reservando-se os braços supostos livres para a inércia. Hoje, porém, sabemos que a lei do trabalho é o roteiro da justa emancipação. Sem ela, o mundo mental dorme estanque. Fugir-lhe aos impositivos é situar-se à margem do caminho, onde o carro da evolução marcha, deixando à retaguarda quantos se amolgam à ilusão da preguiça. Um feliz dia do trabalho para todos, e estamos certos de que estamos no caminho do progresso através do trabalho.
Foi em meados de 1973 que uma semente de luz foi plantada em solo fértil, em Uberaba, Minas Gerais, sob a bênção de Chico Xavier. Um recado ecoou. O Dr. José de Freitas Nobre, um homem de fé inabalável, receberia a missão de fundar um jornal espírita. A mensagem do mentor espiritual acende uma chama no coração de Freitas Nobre e outros companheiros. A Folha Espírita então toma forma. E em 18 de abril de 1974, a Folha Espírita é lançada, abrindo suas páginas para a verdade, a caridade e a transformação. Foi o primeiro jornal espírita da América Latina a ser vendido em bancas de jornais. A campanha pelo Prêmio Nobel para Chico Xavier, a luta contra o aborto e a pesquisa científica sobre a mediunidade marcam momentos épicos na jornada do jornal. Através de entrevistas e reportagens dos temas sempre atuais e relevantes para a sociedade, a Folha Espírita semeia a doutrina espírita em corações e mentes, inspirando transformações e construindo um mundo mais fraterno. A Folha Espírita, em seus 50 anos de jornada, celebra a vida e o legado de Freitas Nobre, um homem que dedicou sua existência à causa espírita e ao nosso país. Sua esposa, Marlene Nobre, e seu irmão, Paulo Rossi Severino, e Jamil Salomão, que também assumiram a missão com bravura, conduzindo o jornal com sabedoria e amor. Além de homenagear tantos articulistas que tanto colaboraram, enriquecendo com seu conhecimento o jornal. Folha Espírita, 50 anos de história, de luta, de amor e de fé. Uma saga que continua a escrever seus capítulos, iluminando o caminho para um futuro mais radiante para a humanidade. A chama do amor e dos ideais cristãos jamais se apagará.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, outro dia eu perguntei a um jovem conhecido meu como ele estava se saindo no estágio lá na empresa em que ele tinha começado, né? Estava bem no comecinho, acabara de ingressar. E ele respondeu meio contrariado: Ah, está mais ou menos, pois eles estão me passando serviços mais difíceis e de competência de funcionários que já estão lá há muito mais tempo. E pior, ninguém fala de pagar mais para estagiários. Quando eu ouvi falar assim, eu já comecei a alucinar, vendo como seria daqui a uns anos, imagine, um homem adulto, já se reclamando de tudo, frustrado, né, reclamando do governo, do trabalho, da mulher, dos filhos, da aposentadoria e por aí vai, sem que nada tenha feito durante toda a sua vida para torná-la mais interessante e plena. Foi então que eu lhe contei a seguinte historinha. Um homem foi chamado à praia para pintar um barco. Trouxe com ele tinta e pincéis e começou a pintar o barco conforme foi contratado para fazer. Enquanto pintava, ele percebeu que a tinta ela passava por um vazamento e ele decidiu então consertar aquele buraco na proa do barco, né? É, ele arrumou, consertou. E quando ele terminou a pintura, ele recebeu o dinheiro que foi combinado, né? No dia seguinte, o proprietário do barco procurou o pintor novamente e presenteou com uma poupuda quantia de dinheiro. O pintor ficou surpreso e falou: Mas o senhor já me pagou pela pintura do barco? E o homem então respondeu: Mas isto é pelo trabalho, não é pelo trabalho da pintura, e sim por ter consertado o vazamento do barco. Foi um serviço tão pequeno, respondeu o pintor, que eu não quis cobrar, né? Por isso, enfim. Ah, meu caro amigo, disse o proprietário do barco, quando eu pedi que você pintasse o barco, né? Eu esqueci de mencionar o vazamento. Quando o barco secou, os meus filhos o pegaram e saíram para uma pescaria e eu não estava em casa naquele momento. Quando voltei, eu notei que eles haviam saído com o barco e eu fiquei então desesperado. Imagine você o alívio e a alegria quando os vi retornando, sãos e salvos. Então eu examinei o barco e constatei que você havia consertado o buraco. Percebe agora o que você fez? Salvou a vida dos meus filhos e não tendo assim dinheiro suficiente que pague, né, pela pequena, mas enorme boa ação. Aí eu voltei para o rapazinho, né, meu conhecido, e lhe disse que se somos procurados para realizar um trabalho, é porque alguém confiou na nossa capacidade de realizá-lo. Então, voltei, né, ao meu jovem conhecido e lhe disse: se somos procurados para realizar um trabalho, é porque alguém confiou na nossa capacidade de realizar. E mesmo quando não pedem nenhum trabalho extra para nós, temos sempre a oportunidade de fazer o melhor, de fazer algo a mais. Disse também que nunca devemos nos contentar em fazer apenas o que nos pedem, pois sempre podemos andar 1 quilômetro extra cada dia. Disse também que não devemos trabalhar apenas pelo salário, mas porque o trabalho é um meio de evoluirmos, né?
porque visto que ele nos oferece a oportunidade de aprender, né, e de sermos úteis. E que o simples fato de sermos úteis nos torna importantes no conjunto da obra da vida. E não importa o que ou o quanto vamos ganhar, pois nunca podemos avaliar a extensão do resultado do nosso trabalho. Pois é, amigos e amigas, quantas pessoas conhecemos que vivem reclamando, acham-se sempre explorados, o salário é muito baixo, acham que o outro é mais esperto e lhes toma o lugar. Resultado, acabam doentes e dizem estar assim devido ao trabalho. Não seria justo eu estar aqui julgando um ou outro, mas façamos uma reflexão sobre como nós nos comportamos perante a nossa vida, nossa atividade profissional. Somos proativos, temos boa vontade em atender aos que nos solicitam, ou executamos só o que nos pedem e de má vontade. Ou sempre achamos que o trabalho que realizamos, né, está muito acima da nossa capacidade e não temos assim condições de fazer. São questões que temos de responder a nós mesmos, com a finalidade de evitar que adoeçamos simplesmente pelo fato de não encarar como bênção divina, né, em nossas vidas essa oportunidade de trabalhar, né? Não só pelo sustento, mas trabalhar no sentido de sermos úteis. Então, ficamos aqui. Um grande abraço e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. Como sempre, é muito bom estarmos novamente juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o tema a maneira de orar, a maneira de fazer preces, o qual consta no livro Evangelho segundo o Espiritismo, onde no item 1º, preâmbulo do capítulo 28º, coletânea de preces espíritas, os espíritos da codificação trazem-nos orientações de como fazer corretamente as nossas orações, as nossas preces. Os espíritos, como sempre disseram, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e de maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras, com as quais nada tem o coração. Os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar aqueles que sentem embaraço para externar suas ideias, pois alguns há que não acreditariam ter orado realmente desde que não formulassem seus pensamentos. A coletânea de preces que este capítulo encerra representa uma escolha feita entre muitas que os espíritos ditaram em várias circunstâncias. Eles, sem dúvida, podem ter ditado outras e em termos diversos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais. Mas pouco importa a forma, se o pensamento é essencialmente o mesmo.
O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas nenhuma diferença deve criar entre aqueles que nele creem e tampouco ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus as aceita todas quando sinceras. Não há, pois, considerar esta coletânea como um formulário absoluto e único, mas apenas uma variedade no conjunto das instruções que os Espíritos ministram. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica, desenvolvidos neste livro, um complemento aos ditados deles, relativos aos deveres para com Deus e o próximo, complemento em que são lembrados todos os princípios da doutrina espírita. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios somente. Nenhuma prece impõe e nem reprova nenhuma. Segundo eles, Deus é sumamente grande para repelir a voz que lhe suplica ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. Quem quer que lance anátema às preces que não estejam no seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se atenha a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Condição essencial à prece, segundo Paulo, conforme sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos 11, 14, 16 e 17, é que a prece seja inteligível, a fim de que nos possa falar ao Espírito. Para isso, não basta que seja dita numa língua que aquele que ora compreenda. Há preces em língua vulgar que não dizem ao pensamento muito mais do que se fossem proferidas em língua estrangeira, e que, por isso mesmo, não chegam ao coração. As raras ideias que elas contêm ficam as mais das vezes abafadas pela superabundância das palavras e pelo misticismo da linguagem. A qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos, os quais são meros adornos de lantejoulas. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Uma palavra deve fazer refletir. Somente sob essa condição pode a prece alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de ruído. Entretanto, notai com que ar distraído e com que volubilidade elas são ditas na maioria das vezes. Vêem-se lábios a mover-se, mas, pela expressão da fisionomia, pelo som mesmo da voz, verifica-se que ali apenas existe um ato maquinal, puramente exterior, ao qual a alma conserva-se indiferente. E os espíritos da codificação espírita concluem suas orientações sobre as preces dizendo que, nesse capítulo, ainda existem orientações seguras para que possamos fazer as nossas preces com segurança. Então, eles dividem as preces em 5 categorias, ou seja, preces gerais, preces por aquele mesmo que ora, preces pelos vivos,
preces pelos desencarnados, preces especiais pelos enfermos e pelos obsidiados. A divisão das preces nessas 5 categorias tem o propósito de chamar de maneira especial a atenção sobre o objeto de cada prece, a fim de lhe tornar mais compreensível o alcance. Todas as categorias estão precedidas de uma instrução preliminar, de uma espécie de exposição de motivos para nos dar mais tranquilidade e segurança. Amigas e amigos, os espíritos da codificação deixam-nos bem claro que tudo na natureza tem uma finalidade, um objetivo, cabendo ao homem buscar esta finalidade e este objetivo, em especial na prece, que deve ser sempre feita com o coração e não com os lábios. Então, oremos com seriedade e vontade de sempre ter o verdadeiro amor àquele ensinado e exemplificado por Jesus, não só nos momentos das preces, mas especialmente em todas as nossas atitudes, decisões e tarefas. Agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Boas reflexões. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Estamos encerrando por aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe o link com os amigos, porque isso vai ajudar a divulgar a mensagem espírita de amor e de esperança para cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima.